Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, quero ler com você o verso 27, para que a gente possa embasar a nossa fala de hoje. E hoje eu quero trazer tão somente uma introdução daquilo que será a nossa caminhada sobre essa série sobre igreja. Lucas, coloca para mim o tema aí, por favor. Esse é o título da série, Igreja Entendendo Quem Somos, ou o que somos. Então, é isso que nós vamos estar meditando ao longo de algum tempo, durante esse ano. Todo primeiro domingo nós vamos procurar entender a cada mensagem o que é uma igreja. O que é uma igreja? Então, esse é o tema central, e cada domingo nós vamos tendo um título diferente que vai ajudar a gente a entender isso. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre isso, e como eu falei, apenas um panorama, vai ser algo bem tranquilo, bem rápido, para que na próxima oportunidade a gente possa começar a aprofundar no estudo do que de fato seja uma igreja. Você já abriu a sua Bíblia? Amém? Diz assim a palavra de Deus: ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Irmãos, esse texto aqui, ele é gigantesco, apesar de ser um texto muito curto. Tem ensinamentos tremendos para a nossa vida como igreja nesse texto aqui. Esse texto, diria muitos, que resume o que é uma igreja. Vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Não está falando que você sozinho é igreja, não está falando que onde você estiver, você é a igreja, não está falando nada disso. Está falando que nós somos membros de um corpo. Isso pressupõe muitas outras coisas que nós vamos aprofundar ao longo desse ano. E claro, a pergunta que fica para mim, para você responder durante todo esse tempo que virá, é a seguinte: o que é igreja? Essa é a pergunta que norteia todo o nosso ensino e todo o nosso estudo sobre esse assunto. O que é uma igreja? A resposta a essa pergunta tem se tornado cada vez mais confusa com o passar do tempo. Desde os pais da igreja até hoje, muita coisa tem sido dito a respeito do que seja uma igreja, do significado de uma igreja. Tantas respostas têm sido dadas, e pessoas muito bem intencionadas têm respondido essa pergunta. E não se enganem, pessoas também mal intencionadas têm respondido essa pergunta também. O que é uma igreja? E você, se você pudesse responder essa pergunta agora, o que você responderia? Qual é o seu entendimento de igreja? Esse entendimento que você tem, ele vem de que ponto de vista? De onde vem esse entendimento? Pastor, para mim igreja é isso. Ok, de onde vem esse entendimento seu de igreja? Respostas que nós precisamos entender, perguntas que precisamos fazer e procurar as respostas delas. Porque, irmãos, o nosso entendimento de igreja, ele pode vir de qualquer lugar. O nosso entendimento de igreja, ele pode vir a partir de qualquer entendimento de qualquer outro assunto no mundo. Não se enganem. Nós entendemos o que é uma igreja, muitas vezes, a partir de outras coisas e até mesmo mundanas. Você vai perceber isso aqui durante esse tempo. Qual é a primeira coisa que vem na sua mente quando você ouve a palavra igreja? O que é isso? Muitos têm uma ideia de igreja a partir de um entendimento pessoal, particular. Ele olhou para a sua vida, para o seu entendimento do mundo, e olhou para a igreja e disse: igreja é isso. Outros têm
o entendimento a partir de uma visão mais empresarial. Tem um pastor que se chama John Maxwell. John Maxwell é um pastor que ele não exerce o ministério pastoral, mas ele dedicou a sua vida a escrever para a liderança da igreja sobre uma visão empresarial. Ele não define o que é uma igreja com os seus muitos livros, mas ele procura conduzir a liderança da igreja a partir de um entendimento mais empresarial, e ele é um empresário muito bem sucedido e muito crente. Tem um livro dele que é muito intrigante, se chama As 17 Incontestáveis Leis do Trabalho em Equipe, e a lei que me chama mais a atenção é a lei do Monte Everest. Eu acho até que eu já falei sobre isso para você. Você já teve a oportunidade de saber como funciona uma subida ao Monte Everest? Vou falar para você de forma muito rápida. Você nunca vai sozinho, você sempre vai com um grupo, e a ideia do guia não é levar você ao Monte Everest, ao cume, mas é levar o seu grupo. E a lei do Monte Everest é muito simples: se você não consegue, você é cortado. Lembre-se, nós não estamos falando de igreja, estamos falando de liderança e principalmente trabalho em equipe. John Maxwell escreve isso, e ele diz que na corrida até o cume do Monte Everest, aquele que está com dificuldade de subir, ele pode principalmente atrapalhar os outros, a sua equipe, e mais ainda, ele pode até mesmo morrer se ele insistir, ele pode acabar com a própria vida. Por isso ele é cortado. E durante a subida tem vários acampamentos, e aquela pessoa que não consegue acompanhar a sua equipe fica em algum desses acampamentos. E John Maxwell disse: todo trabalho em equipe deve funcionar desse jeito, porque senão o todo não consegue, porque senão o objetivo não é alcançado, e isso dentro de um trabalho em equipe. Então, John Maxwell, ele dedicou a sua vida e o seu ministério a ensinar liderança sobre uma visão empresarial. Outra pérola que eu levo para a minha vida e para o meu ministério, irmãos, é muito comum você chegar em uma igreja e ouvir de outras pessoas a respeito de membros da igreja: fulano é assim, assim, assado. E a gente já vai para com aquela pessoa com um preconceito, e a gente já vai tratando aquela pessoa como da forma que aquela pessoa plantou aquela outra pessoa em nós. E como John Maxwell ensina a gente a tratar isso? Olha, o que vai contar é o seu relacionamento com aquela pessoa, porque aquela pessoa que foi uma pedra de sapato para o outro, pode ser a pessoa que mais vai abençoar você. Então não importa o que os outros dizem daquela pessoa, o importante é como você vai se relacionar com essa pessoa, como você vai tratá-la, como você vai gerir o relacionamento com essa pessoa dita difícil ou dita problemática. Então tudo isso é John Maxwell tentando ensinar uma liderança a como gerir pessoas, a como gerir uma liderança ou gerir uma equipe. Mas o nosso ponto aqui, vamos falar sobre liderança da igreja mais à frente, mas no primeiro momento, de onde vem o seu entendimento sobre igreja? Talvez possa vir de uma visão mais empresarial, talvez possa vir de um entendimento acerca de o que outras instituições fazem por aí afora. Você olha para outras instituições e talvez ache aquilo muito bonito e julga que a igreja deveria caminhar da mesma forma. Então, de onde vem o entendimento de igreja que você tem? E, irmãos, não fique com medo da sua resposta, ou talvez um pouco receoso de imaginar isso. Não. Nós estamos aqui para olhar para a Bíblia Sagrada e observar o que salta dela.
como ou o que ela diz que é uma igreja. Porque, como eu tenho ensinado ao longo desse tempo para os irmãos, a Bíblia tem a resposta. O crente, ele deve ser conduzido pela Bíblia Sagrada. A igreja como um todo, claro, não é diferente. A Bíblia deve ser de verdade a nossa regra de fé e de prática, ou seja, é nisso que eu creio e é a partir disso que eu vivo a minha vida. Isso é tomar a palavra de Deus como regra de fé e prática. Irmãos, não pode ser diferente disso. Por quê? Tudo que eu e você nós sabemos a respeito de igreja, tudo que eu e você nós sabemos a respeito de Deus, da vontade de Deus, a respeito de Jesus, de ser um discípulo de Jesus, tudo que nós sabemos a respeito da vida religiosa, nós sabemos porque está na palavra de Deus. O que é igreja não é diferente. A Bíblia tem a resposta para essa pergunta também. Então, perguntas como o que é igreja, o que a igreja deve fazer, no que uma igreja deve crer, como os cristãos devem viver como igreja, e até mesmo agora falando do templo, na igreja, o que uma igreja deve ensinar, deve pregar. Para todas essas e outras tantas perguntas, nós devemos olhar para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a revelação de Deus ao homem. Sobre todas essas questões, nós também recebemos a revelação de Deus, basta olharmos. E agora aqui eu quero a sua atenção para o ponto mais importante que eu quero deixar para você hoje, que é mais uma pergunta: pastor, por que é que nós devemos estudar um assunto como esse? Porque entre tantos outros assuntos que a gente poderia tratar, seja de forma avulsa, ou até mesmo trazendo uma série de mensagens, por que estudar sobre igreja? Irmãos, eu tenho plena convicção de que hoje, se eu chego em um novo ministério, é a primeira série que eu aplico nesta igreja, a primeira. Talvez eu vou caminhar ali alguns meses pregando, e quando eu for introduzir uma série de estudo, certamente eu vou introduzir essa em primeiro lugar. Por quê? É a partir disso. No Sermão do Monte nós estamos estudando o que é ser discípulo de Jesus. Então eu creio muito que essas duas devem caminhar juntas. A pergunta principal é essa: por que estudar um assunto como esse? Um dos principais motivos nós já mencionamos, porque pode ser que muitos tenham uma visão um pouco distorcida do que é uma igreja, de fato e de verdade. Mas quando nós olhamos a fundo, irmãos, nós podemos ver outras necessidades de se estudar um assunto como esse. Preste atenção. Primeiro, porque nós fomos desmotivados a congregar como igreja. Eu tenho absoluta certeza que você concorda com isso. Com a chegada da pandemia do Covid-19, muitos foram incentivados a não congregar como ordena a palavra de Deus. Por causa das transmissões ao vivo, batismos online, e teve isso, é só você procurar na internet, coloca lá, batismos online. Por causa das ceias do Senhor online, pregações no YouTube e tantas outras coisas, irmãos, que adentraram o nosso ambiente religioso, nós fomos incentivados a deixar de congregar, como lemos aqui hoje, como ordena a palavra de Deus. Ferramentas como transmissão ao vivo e tantas outras coisas que chegaram ao nosso ambiente e que poderíamos usar tão somente para levar a palavra de Deus a outras pessoas, a pessoas por aí afora, a pessoas debilitadas, e o meio também de servir a igreja em determinados momentos, em momentos específicos da vida. Muitas vezes, irmãos, em muitos casos, se tornaram uma boa justificativa para que a gente possa ficar em casa. Seja sincero.
Quem é que nunca falou, ou pelo menos pensou na frase: ah não, hoje eu vou assistir o culto de casa? Quem é que nunca pensou nisso? Eu já pensei, mas aí eu me dei conta que eu era o pastor da igreja, então eu tinha que ir. Por quê, irmãos? Fomos desmotivados. Tem muitos pastores que entraram em uma certa crise com essa questão de transmissão ao vivo. E depois que a pandemia começou a acabar, eles não soubem muito bem o que fazer. Porque a verdade é que os irmãos não iam para a igreja, porque tinha transmissão, e muitos fizeram: não, então eu vou cancelar a transmissão. Aí cancelou por um tempo. Ah não, tem alguns que não podem mesmo vir, então eu vou colocar só a pregação. Aí botava só a pregação. Aí depois voltava com o culto inteiro de novo, e virou aquele negócio e ninguém sabia o que fazer. Pastor, o senhor teve esse tipo de dúvida? Tive. E sabe qual foi, sendo muito sincero para você, o porquê da gente não parar com a transmissão ao vivo? Foi porque nós gastamos um dinheiro moado. Foi ou não foi, irmão Zé Roberto? Irmão, se a gente for colocar na ponta da caneta, pode passar dos 10 mil reais em transmissão. Tranquilo. Então eu pensava assim por muitas vezes: não, a gente gastou muito dinheiro, e eu deixar esse negócio parado, ou vamos vender, vamos transmitir. Por quê, irmãos? Eu não acredito, você já sabe disso, nada pode ser forçado. A palavra de Deus fala isso. Então, o que eu devo fazer? Eu devo ensinar e esperar em Deus os resultados. Então nós vamos aqui tomar consciência de muitas coisas e esperar em Deus os resultados. Então acredite você, tem muita gente que acompanha a nossa transmissão, ou se não acompanha a transmissão ao vivo, acompanham as mensagens semanalmente. Eu posto lá durante a semana, e é bênção, mas o fato é, nós fomos desmotivados a congregar. Deixa eu contar um segredo para você. Eu confesso que eu fiquei com medo desse culto. Deu 7:07, eu falei: meu Deus, um belo dia para começar uma série como essa, né? Segundo, muitas pessoas frustradas com a igreja. Irmãos, é incrível como você, no caminhar da vida, se encontra com pessoas frustradas com a igreja. Infelizmente, por várias razões, e principalmente por estarem em um lugar que não se preocupa em viver de acordo com a Bíblia Sagrada, pessoas têm se decepcionados ou se frustradas com a igreja de Deus. Pode ser por um falso entendimento do que é uma igreja, pode ser porque aquela igreja não é uma igreja saudável, pode ser por várias razões, mas o fato é, tem muita gente frustrada com a igreja, a ponto de dizer o seguinte: não, eu preciso de Jesus, não preciso da igreja. Muitas pessoas que entraram em uma igreja e foram totalmente, agredidas emocionalmente, agredidas na sua fé, nas suas crenças, em todos os sentidos, e em muitos casos até fisicamente. Então, frustração. As pessoas olham para a igreja e dizem: não, eu não beiro aquele lugar, eu não entro mais em uma igreja evangélica. Já ouvi isso. Então, muitos saem frustrados de igrejas que não aplicam corretamente as disciplinas bíblicas. E você vai aprender que existem duas formas de disciplina. A primeira é a disciplina corretiva ou formativa, que é a pregação domingo após domingo. Nós estamos com a pregação, ao mesmo tempo que muitas outras coisas, corrigindo a nossa forma de viver, de pensar, de conduzir a nossa própria vida. Isso é correção formativa, pregação. E tem também a disciplina corretiva, que é uma conversa em particular, que é um conselho que você dá, e até mesmo
a exclusão do corpo de Cristo. E muitas vezes isso acontece, a gente chega num ponto desse, porque você de fato, de verdade, tem a nítida sensação, e você vai aprender isso quando a gente estudar Mateus 18, Mateus 16, que a igreja é quem atesta aquilo que já aconteceu no céu. Irmão, eu incentivo você a participar dessa série, porque você vai ter uma visão da igreja, que é a forma como Deus trata a igreja, e as expectativas, não que nós temos da igreja, mas que o próprio Deus tem para com a sua igreja. E você vai ver que tudo aquilo que a igreja aprova, e aqui, por isso que nós vamos caminhar aqui de forma saudável, precisa ser assim, isso já aconteceu no céu. Ou tudo aquilo que a igreja desaprova, é porque isso também já aconteceu no céu. Irmãos, igreja não é algo, sabe, nós devemos levar mais a sério, mas pessoas se frustram. Terceiro, muitas pessoas achando que a igreja não é importante, e a triste verdade, irmãos, é que a igreja para muitos perdeu o seu valor, perdeu a sua importância. A igreja para muitos deixou de ser algo importante para a vida. Participar, ser membro de uma igreja, tornou-se algo banal. Tanto faz se eu sou membro de uma igreja ou não. Muitos dizem assim. Prova disso, os desigrejados estão aí. Por não conhecerem o que é uma igreja verdadeira, irmãos, nós sempre devemos partir do princípio que se há qualquer distorção no entendimento, pode ser por não conhecer o que é uma igreja. Se há qualquer frustração por parte de alguém para com uma igreja, pode ser por não conhecer o que é uma igreja. Se trata a igreja como algo sem importância, o ponto de partida pode ser porque não conhece o que é uma igreja. Por isso nós vamos procurar entender. Muitos criam expectativas quanto à igreja, e essas expectativas são frustradas, e então elas abandonam a igreja. Aí vem daquele entendimento lá atrás: pastor, para mim igreja é isso, e a igreja não caminha de acordo com esse entendimento, e a pessoa vai embora. Se tivesse o seu entendimento do que vem a ser uma igreja mais ajustado, talvez, essa expectativa é minha, não é da palavra de Deus para com a igreja. Mas muitos tratam a igreja como algo sem importância. Quarto, muitas pessoas de fato não sabem o que é uma igreja, por isso devemos estudar o que é uma igreja. Muitas pessoas não sabem, e o curioso é, irmãos, que essa questão não é uma questão apenas do não crente. Muitos crentes não sabem o que é uma igreja. Quando a gente fala em igreja, muitas coisas saltam da cabeça, menos aquilo que a palavra de Deus diz que é uma igreja. Por isso que vamos estudar esse assunto a fundo durante alguns períodos. E por fim, sobre essa questão principal, para que você possa amar a igreja de Deus. Por isso nós devemos estudar sobre igreja. Outro dia eu ouvi uma frase de um pastor, isso tem algumas semanas, e ele disse: as pessoas não amam mais a igreja. As pessoas não amam mais a igreja. Irmãos, e quando você olha para muitas áreas da igreja, você diz: isso é verdade, infelizmente. Agora, o que mudou para que a gente chegue hoje a essa conclusão? As pessoas não amam mais a igreja. E aqui a gente não fala do mundo não, porque o mundo não vai amar mesmo a igreja. Isso já está na palavra de Deus. Então, os crentes deixaram de amar a igreja? A gente ouve muito falar do tempo passado, que as pessoas eram mais fervorosas e aquela coisa. Se sim, o que mudou? Porque quando você vai olhar para a realidade,
nem aquelas pessoas do passado que estão hoje ainda não são tão fervorosas assim. O que aconteceu? Será que é a idade que chegou? Ou será que a igreja mudou? Ou será que a gente não entendeu direito o que é ser uma igreja? Por isso devemos entender, para que a gente possa amar a igreja. E aí, irmãos, depois de ouvir uma frase dessa, eu me lembrei de uma frase que eu tinha ouvido há muito tempo atrás. Pastor Hernandes Dias Lopes, pregando sobre a reforma protestante, no final de 1 hora de sermão, chegou uma jovem para ele e disse: pastor, eu vou sair da igreja presbiteriana do Brasil. Pastor Hernandes é um pastor presbiteriano, e essa jovem chegou para ele e falou: eu vou sair da igreja presbiteriana. E ele falou: por quê? Pastor, porque eu quero uma igreja mais viva. Irmão, se você acha que a igreja batista é parada, a presbiteriana tradicional, então, muito mais. E essa jovem dizia: pastor, eu quero uma igreja que me cause emoção, eu quero uma igreja mais viva, mais pulsante, eu quero uma igreja mais alegre, no louvor, na pregação, na adoração, na oração, eu quero uma igreja, enfim. E ela colocou muitas expectativas que ela queria sobre a igreja dela. E ela disse: pastor, por isso eu vou sair. Aí o pastor falou o seguinte: você conhece a história da sua igreja? E ela disse: não. Eu falei: então senta aqui que eu vou te contar. E diz ele, depois de 2 horas conversando com aquela moça, contando toda a história, todo o nascimento da igreja presbiteriana, aquela moça estava chorando, e ela disse a frase que eu quero dizer para você, para o pastor: pastor, não tem como a gente amar aquilo que a gente não conhece. Por isso eu não amava a minha igreja, porque eu não conhecia. Então, talvez seja isso que esteja acontecendo. Talvez por não conhecer, lembre-se, eu estou partindo desse ponto de partida. Talvez a gente abandona, cria outras expectativas, e a gente não se firma, e principalmente a gente não ama a igreja. Porque se você amar a igreja com entendimento bíblico, eu tenho certeza que toda a sua vida com relação à igreja, ela vai sofrer algumas mudanças para melhor, eu tenho certeza. Então, por isso devemos conhecer. Por esses e vários outros motivos que vamos vendo ao longo dessa série. Para finalizar, igreja, entendendo o que somos. De forma teórica, irmãos, técnica, o que nós vamos estudar é um termo que nós chamamos de eclesiologia. Você já deve ter ouvido esse termo, se não, esse é o termo. E eu quero aplicar isso de forma bem pastoral, para que a gente possa entender. Mas isso tem outro nome, a doutrina da igreja. É um outro nome dado para a eclesiologia. E é isso que nós vamos estudar. Então vamos passar por todas as áreas de uma igreja, à luz da palavra de Deus. Pastor, e ao final da série a gente não passou por aquela área, é porque ela não estava na Bíblia Sagrada. Pode ter certeza disso. Então, primeiro, nós vamos ver o conceito de igreja. No próximo domingo dessa série, de fato, o que é uma igreja? E vamos responder essa pergunta. Depois, as características de uma igreja, ou seja, como é uma igreja? O que você pode olhar e o que você deve ver ao ponto de você dizer: isso é uma igreja. Agora, resta saber se ela é saudável ou mais saudável, ou se ela é menos saudável. Também vamos ver sobre a membresia da igreja. Por que se ligar a uma igreja como membro? Por que não ficar apenas como um congregante a vida inteira de uma igreja? Irmãos, não se engane, se a igreja perdeu o valor, ser membro de uma igreja, mais ainda. Muitos tratam o hall de membros como apenas uma folha, pendurada em algum lugar no gabinete pastoral, ou em alguma pasta de atas da igreja. Vamos estudar isso. Também a pureza da igreja.
Quais são as disciplinas corretivas de uma igreja? Por que aplicar essas disciplinas? Por que desligamos pessoas da igreja? Porque depois de tanto insistir, nós desligamos uma pessoa do hall de membros de uma igreja. Também vamos ver sobre o governo da igreja. Quem lidera a igreja? Quem de fato governa? Quem é que manda na igreja? Já fez essa pergunta? Vamos respondê-la. Vamos ver sobre os ministérios da igreja. Quem são os oficiais da igreja? Eles existem? Dentro de uma igreja existem aqueles que trabalham de forma oficial. E se sim, se existem, o que é que eles fazem? Quais são os seus papéis? Termos como apóstolos, pastores, presbíteros, bispos, diáconos, diaconisas, o que são todas essas coisas? Também vamos ver sobre as ordenanças da igreja, batismo, ceia do Senhor. Algumas perguntas: por que é que não batizamos bebês? E por que é que alguns pastores até não batizam criança até certa idade, que é o meu caso, por exemplo? Por quê? Pastor, posso levar ceia para casa, para o meu parente que está doente, para o meu parente que ficou em casa? Se sim, por quê? Se não, por quê também? E o que é uma ceia do Senhor? O que significa o batismo? Por que é que a gente faz tudo isso? Vamos ver sobre o propósito da igreja. Para que serve uma igreja, afinal de contas? Você passa na porta de uma igreja e você deve se perguntar: para que serve essa igreja? Para quê? Qual é a finalidade de uma igreja? Vamos ver também sobre a esperança da igreja. O que é que nós aqui nessa terra, enquanto igreja, esperamos? Qual é o nosso anseio? O primeiro anseio, o maior anseio? E vamos ver também sobre o culto da igreja. A reunião de uma igreja, o que significa esse momento aqui e agora? Será que é só mais um lugar que eu vou? Será que é só mais um lugar onde eu poderia estar nesse dia e nessa hora? Não. E vamos ver sobre isso. É importante participar dos cultos. Como é o culto de uma igreja? Tudo isso, irmãos, nós vamos olhar para a palavra de Deus e vamos responder essas e outras tantas questões que talvez você tenha, e nós vamos então caminhar de uma forma saudável, fazendo uma boa leitura da palavra de Deus. Não é de um livro, não é de um pensamento particular, não, é olhando para a palavra de Deus, e assim nós esperamos caminhar. Muitas perguntas ainda devem ser feitas, e precisamos procurar respostas para elas. Desejo do meu coração é responder, se não todas, eu não seria presunçoso ao ponto, mas muitas eu tenho certeza que serão respondidas, e assim nós vamos caminhando. Então, de novo, eu gostaria de encorajar você a participar disso, a entender o que é uma igreja. Pastor, eu já entendo à luz da palavra de Deus. Ótimo, eu não duvido disso, mas o meu ponto de partida é que existem muitos que ainda precisam entender o que é uma igreja à luz da palavra de Deus. Então, participe disso, acompanhe. Se porventura você não vier em algum culto, e eu peço a você, dê preferência ao presencial. Nós não vamos acabar com a transmissão, claro que não, mas se você não puder vir por algum motivo ou outro, não deixe de acompanhar durante a sua semana. Você terá disponibilizado em vídeo e em áudio, para que você possa ouvir, e assim nós vamos caminhando. E qualquer dúvida, qualquer questão, eu estou, claro, à sua disposição, e assim nós vamos, além do sermão, poder conversar, esclarecer, tirar algumas dúvidas, e assim caminhar, tá certo? Se porventura você tem alguma dúvida do que virá, e já foi mencionado, tenha calma, tenha paciência, e nós vamos chegar lá,
no nome de Jesus. Amém, meus irmãos?